A menina milionária ri e se arrepende ao ver o milionário e a mendiga transformarem sua vida. Ana tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Uma mansão que parecia um castelo no coração da cidade, festas que enchiam as páginas das revistas e uma legião de amigos dispostos a segui-la onde fosse. Era a jovem milionária que todo mundo invejava e, ao mesmo tempo, adorava. Generosa, cheia de energia, dona das campanhas sociais mais badaladas, sempre no centro da roda. Fazendo bem, ou pelo menos parecia. Mas por trás daquele sorriso perfeito, Ana carregava um vazio pesado no peito. Um buraco invisível que nenhuma doação, festa ou aplauso conseguia preencher. Numa manhã quente de verão, enquanto o sol espirrava luz dourada sobre as árvores e os carros uniam ao longe, Ana decidiu dar um passeio pela comunidade humilde que gritava silenciosamente ao redor de sua mansão. Botas de grife no meio da poeira do quebrado. Era como um ritual secreto, um encontro com a realidade que ela pri. Ana sentiu um choque, um nó nas mãos, o coração batendo forte, quase querendo sair pela boca. Sem pensar muito, as rodas começaram a girar na cabeça dela. Medicamentos caros, especialistas famosos, um aparato de sonhos transformando-se em ações frenéticas. Contratou médicos renomados, organizou eventos que parecia que estourariam na cidade. Chamou a mídia, abriu um movimento gigante para que ninguém esquecesse o sorriso cruel daquela criança trancada em seu próprio corpo. Mas a vida, essa fera indomável, não cedeu facilmente. Os resultados foram lentos, ainda que assustadores de tão difíceis. Cada avanço de Miguel trazia uma carga enorme de frustração. O menino tropeçava, as esperanças oscilavam, e os obstáculos brotavam como sombras em um caminho sem luz. Então, naquele dia que parecia um filme indescritível, Miguel finalmente, com sua muleta velha e gasta, deu seus primeiros passos. Ana abriu a boca num riso espontâneo, tão alto e tão intenso que parecia ecoar por toda a comunidade, um som contagiante de vitória. Mas foi só um instante. O riso se quebrou, desmoronou junto com o que ela tentou controlar desesperadamente. Olhou ao redor e viu algo inesperado. Uma mulher, em trapos, com a pele marcada pelo tempo e um olhar que parecia conter tudo que Ana não entendia. Sabedoria crua, dor ancestral e um silêncio pesado que esmagou o peito dela. A mendiga ficou ali, parada, observando a festa improvisada, sem dizer uma palavra, como se aquele olhar lançasse um feitiço. Ana sentiu seu mundo virado ao avesso. A busca por controle, por resultados rápidos, por ser a salvadora, começava a se desfazer diante da complexidade verdadeira daquela vida que ela mal conhecia. Será que o amor, a compaixão, podem mesmo ser comprados? Ou tudo o que ela fazia era uma tentativa triste e solitária de preencher o vazio dentro dela mesma, enquanto a comunidade ainda vibrava com... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada, presa entre a euforia e a incerteza. O sorriso de Miguel, tão puro e inocente, agora era um eco distante. Aquela mulher em trapos, com seu olhar penetrante, parecia desvendar algo dentro dela, algo que ela nem sabia que existia. O murmúrio da multidão ao redor havia se apagado, e só restava aquele silêncio pesado. Então, de repente, um grito cortou o ar. A mendiga, sem que ninguém percebesse, havia caído de joelhos, segurando seu estômago em um gesto desesperado. O olhar de Ana se fixou na cena, seus batimentos cardíacos acelerando. O sorriso naquele momento se transformou em uma sombra. O que aconteceu? Foi a única pergunta que apareceu na mente dela.
As pessoas começaram a se aglomerar ao redor da mulher. No mesmo segundo, o brilho do evento pareceu desaparecer. Ana, com as pernas trêmulas, se viu caminhando até lá, atraída por uma força invisível. A multidão murmurava: "Chamem alguém! Ela precisa de ajuda!" Um homem se precipitou, mas a mendiga levantou a mão como um sinal de que tudo estaria bem. Mas Ana não se sentia bem. Quando a mulher abriu a boca, algo que Ana nunca esperaria ocorreu. "Ela não pode ser salva, não assim!" A voz da mendiga era suave, mas carreia o peso de uma tempestade prestes a estourar. A multidão parou, como se uma onda de choque atravessasse o ar. Miguel, ainda utilizando sua muleta e agora com os olhos arregalados, virou-se para olhar a mulher, buscando entender. Você a conhece?" Ana foi tomada por um impulso, mas a mulher, entre soluços, afirmou com a cabeça: "Ela é mais do que parece. E você está apenas começando a entender o que é salvar alguém." Aquilo soou como um golpe. Ana sentiu o coração acelerar, seu corpo inteiro em alerta. O que essa mulher sabia? As palavras flutuavam como fantasmas ao seu redor. O passado, o futuro, tudo se fundia. "Quem é você? O que quer dizer com isso?" Ana se forçou a perguntar, mesmo com a garganta presa. A mendiga permaneceu em silêncio, apenas olhando para Ana com uma intensidade que parecia rasgar sua alma. "Eu sou o que a vida faz com quem a ignora", disse por fim. "E você? É o tipo que compraria um mundo e ainda assim se sentiria vazia." Um arrepio percorreu a coluna de Ana. Ela poderia ter desmoronado ali mesmo, mas para surpresa dela, não era apenas dor que sentia. Havia um traço inesperado de raiva. Essa mendiga, essa mulher marcada pelo sofrimento, parecia saber muito de sua vida, e a ideia de ser desmascarada era aterrorizante. Mas antes que ela pudesse responder, Miguel interpôs-se, fazendo uma pergunta que ecoou na mente de todos. "Quem é você de verdade?" Ana piscou, o choque reverberando dentro dela. Era como se o tempo tivesse parado. As pessoas à sua volta eram sombras, e sua vida, com todas as festas e sorrisos falsos, pareciam tão distantes. Quando a mendiga olhou para Miguel, o que quer que estivesse acontecendo naquela unidade de dor e tédio, fez os olhos dela brilhar de uma forma que ninguém poderia ignorar. "Eu sou uma parte do que você precisa descobrir", falou ela, a voz firme. "E tudo que você tem pode mudar." E num instante, antes que qualquer um pudesse processar, a mendiga desabou para o lado, como se a vida dela fosse arrancada de uma só vez. Gritos afetados ecoaram, e os olhares de várias pessoas se direcionaram ao corpo imóvel no chão. Ana, agora congelada em um mar de confusão e desespero, não pôde deixar de pensar qual era o segredo que poderia mudar tudo. À medida que as sirenes se aproximavam, a realidade se espalhou como um vírus na comunidade. O vazio dentro de Ana parecia se expandir com cada batida do seu coração. Desesperada, ela pressionou a mão à boca, lutando para entender o que acabara de acontecer. O que aquela mulher sabia sobre a vida dela? Era verdade que o amor poderia ser comprado? E o que poderia mudar em sua vida a partir daquele momento? A resposta pairava no ar, como uma névoa densa. E Ana sentiu que nada mais seria como antes. Ana estava congelada em um mar de confusão e desespero. A mulher em trapos, a mendiga que acabara de desmaiar, parecia ter revelado algo profundo e perturbador. As sirenes se aproximavam, e quando a ambulância finalmente chegou, o caos começou a se formar em torno dela. As pessoas murmuravam, olhares de incredulidade e preocupação se cruzavam. Miguel, ainda segurando sua muleta, olhava para Ana buscando segurança. O que aconteceu com ela? O que ela queria dizer? Sua inocência fez o coração de Ana se apertar. A multidão se aglomerava, mas uma energia pesada pairava no ar. Ana tentou se mover, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. A enfermeira do serviço de emergência começou a trabalhar, e uma sensação de urgência permeou o ar. Ana podia ver os rostos daquelas pessoas, mas tudo parecia distante. O desprezo dos que achavam que ela não se importava.
o olhar cético do homem que tinha tentado ajudar a mendiga. Ana sentiu que a cada segundo o peso do mundo caía sobre ela. Em meio ao frenesi, a mulher da ambulância olhou diretamente nos olhos de Ana. Você é a única que pode ajudar a reviver essa situação, ela disse, com um olhar penetrante. Aquilo a paralisou. Vozes de murmúrios pareciam se silenciar, e ela sentiu que cada par de olhos ao redor dela voltava-se inexoravelmente para ela. De repente um homem surgiu na multidão. Ele era alto, com um olhar profundo e enigmático. Você não sabe, não é? Disse ele, enquanto se aproximava. Ela não é uma mendiga. Ela é um espírito. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. A multidão parou e um silêncio atordoante tomou conta. Um espírito, Ana repetiu, ainda tentando absorver a mensagem. O que isso significa? O homem continuou firme. Ela veio aqui para te mostrar a verdade, para te fazer acordar. O pânico começou a surgir dentro de Ana. A vida que ela conhecera, toda a sua busca fervorosa por controle e reconhecimento desmoronava diante dela. O passado parecia estar voltando para assombrá-la, e a ideia de que tudo o que fez até agora pudesse ser uma farsa a deixou atordoada. Enquanto a enfermeira tentava ressuscitar a mulher no chão, Ana sentiu seu coração afundar. Lembrou-se de quando era criança, de momentos em que seus pais a deixaram sozinha, com a certeza de que seriam mais importantes do que ela. O medo escorria por suas veias, misturando-se à raiva por ter buscado amor da maneira errada. E nesse momento de dor, o homem alto se aproximou mais. Você a ama, Ana. Você só precisa descobrir como. A frase caiu como uma bomba. Ela se lembrou da mendiga olhando para ela, os olhos cheios de uma sabedoria que ela não compreendera. Aquela mulher não era apenas uma estranha. Ela era uma parte de seu próprio ser, refletindo tudo o que Ana ignorava. A mulher da ambulância gritou. Estamos perdendo ela. O desespero se espalhou, mas o mundo de Ana parecia estagnar. Tudo o que conhecia começou a desmoronar. E enquanto as luzes piscavam ao redor e o grito da enfermeira se dissipava, Ana se viu à beira da verdade que nunca quis enfrentar. A voz do homem ecoou em sua mente. Quem você realmente é? Você está pronta para descobrir? Antes que pudesse responder, um novo ruído cortou o ar. Um grito agudo e desesperado. Uma mulher à beira da multidão começou a falar. Eu não posso perder isso. Não de novo. Ana virou-se e, para seu choque, reconheceu a mulher. Era sua própria mãe. O que a mãe dela estava fazendo ali? O mundo dela, que pareceu tão seguro, agora girava em torno de um mistério sombrio. O que ela poderia não saber? Naquele instante, a verdade estava prestes a desvelar. E Ana sentiu que o vazio dentro dela se tornava um abismo, pronto para engolir tudo. Ana estava congelada em um mar de confusão e desespero. A mulher em trapos, a mendiga que acabara de desmaiar, parecia ter revelado algo profundo e perturbador. As sirenes se aproximavam, e quando a ambulância finalmente chegou, o caos começou a se formar em torno dela. As pessoas murmuravam. Olhares de incredulidade e preocupação se cruzavam. Miguel, ainda segurando sua muleta, olhava para Ana, buscando segurança. O que aconteceu com ela? O que ela queria dizer? Sua inocência fez o coração de Ana se apertar. A multidão se aglomerava, mas uma energia pesada pairava no ar. Ana tentou se mover, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. A enfermeira do serviço de emergência começou a trabalhar, e uma sensação de urgência permeou o ambiente. Ana podia ver os rostos daquelas pessoas, mas tudo parecia distante. O desprezo dos que achavam que ela não se importava, o olhar cético do homem que tentara ajudar a mendiga. Ana sentiu que a cada segundo o peso do mundo caía sobre ela. De repente, uma voz penetrante cortou o ar. Ana, você não pode ignorar isso. O homem alto no meio da multidão, que havia dito que a mendiga era um espírito, se aproximou mais,
seu olhar intenso fixo nela. Todo o resto desapareceu. Ela não está morta, apenas escondida entre este mundo e o outro. Ana se virou confusa. O que você quer dizer? Sua voz estava tremendo, misturando medo e curiosidade. A mendiga é uma parte de nós e está aqui para te guiar. Você precisa ouvir. A multidão recuou ao ouvir suas palavras. Era como se o tempo tivesse parado. Ana ficou presa entre o choque e a revelação, sentindo um nó na garganta. A enfermeira, ainda lutando para salvar a mulher, olhou para o homem, apreensiva. Você está dizendo que ela pode voltar? Estamos tentando. Então, um grito cortou a tensão. Mãe! A voz de Miguel ecoou clara e desesperada. Ana se virou novamente e viu sua mãe, um revestimento de dor estampado em seu rosto. A presença dela era inesperada e caótica, como um relâmpago em um céu sem nuvens. O que você está fazendo aqui? Ana perguntou, perplexa. Mas antes que sua mãe pudesse responder, um violento tremor percorreu o ar. Um vento frio soprou pela multidão. E todos começaram a se mover nervosamente. Algo estava mudando. As sombras ao redor da mendiga começaram a se contorcer, e a face dela parecia começar a se desfazer, como se alguém estivesse apagando um desenho na areia. Mãe, o que você sabe sobre ela? Ana perguntou, observando enquanto as costas da mendiga se arqueavam de maneira antinatural, como se puxadas por um fio invisível. Ana, você precisa entender, disse sua mãe, a voz embargada. Eu me afastei para te proteger. Mas ela tem a chave para o nosso passado, aquilo que você nunca quis saber. A revelação a atingiu como um soco. O que você quer dizer com isso? Qual passado? As palavras saíam quase gritadas, desesperadas por respostas. E como se as palavras de sua mãe tivessem liberado uma força, a mendiga, agora com brilho sobrenatural, abriu os olhos. E antes que alguém pudesse processar, gritou: Ana, você precisa escolher a verdade ou a mentira, o amor ou o vazio. Quase instantaneamente, a multidão roncou em murmúrios agitados, e Ana se viu imersa em uma maré de revelações. Olhos estavam fixos nela, a expectativa no ar era palpável. Seu mundo estava desmoronando e a essência da mendiga estava se enrolando em um emaranhado de segredos que nunca imaginou que tivesse. A realidade que conhecia estava prestes a virar do avesso. Antes que conseguisse raciocinar, a mendiga começou a se elevar, sua essência quase etérea se contorcendo como fumaça. E de repente, no apogeu da confusão, Ana decidiu: diga o que você sabe. As palavras ecoaram numa ressonância poderosa e o silêncio caiu sobre todos. O olhar da mendiga se fixou em Ana, e com uma voz que parecia vir de um outro tempo, pronunciou: Você não sabe quem você é, e sua vida nunca foi apenas sobre você. E então, a luz que a envolvia a consumiu, e tudo se apagou. Ana, agora nas profundezas do desespero, sentia que suas escolhas tinham consequências que ainda não compreendia. O que aquela mulher sabia que mudaria tudo? O que ela tinha que enfrentar para finalmente encontrar seu lugar neste mundo? E, ao abrir os olhos, Ana percebeu que nada poderia ser como antes. Ana estava congelada em um mar de confusão e desespero. A mulher em trapos, a mendiga que acabara de desmaiar, parecia ter revelado algo profundo e perturbador. Quando a ambulância finalmente chegou, o caos começou a se formar em torno dela. Os rostos em volta eram sombras, murmúrios ecoavam, mas tudo estava distante, girando em uma espiral que a afastava da realidade. O foco de Ana se voltou para a mendiga, agora cercada por enfermeiros. O olhar da mulher antes profundo, agora parecia apagado, como uma vela prestes a se apagar. O coração de Ana batia descompassado. As palavras da mendiga ainda ecoavam em sua mente. Você não sabe quem você é. Um nó se formou em sua garganta. Mãe! Miguel gritou de novo, e Ana se virou, surpreendida. Sua mãe estava ali, com lágrimas nos olhos, a dor estampada em seu rosto, olhando para a mendiga.
Sua expressão era de um desespero profundo, como se ela carregasse o peso de segredos que Ana nunca soubera. Nesse amalucado ambiente, a mulher se virou para Ana, seus olhos uma vez vivos, agora vazios. O que você não sabe pode machucar todos nós, disse sua mãe com a voz embargada. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremendo, entre medo e confusão. Era como se uma energia estranha pairasse no ar. As pessoas começaram a murmurar, e a atmosfera carregada de tensão era palpável. Mas foi quando a mendiga, em meio à luta pela vida, abriu os olhos que tudo mudou. Ela olhou diretamente para Ana, e a multidão ficou em silêncio. Com uma voz firme, mas fraca, disse: "A verdade sobre você está mais próxima do que imagina, Ana." E antes que pudesse compreender, a mulher começou a se contorcer, e a luz ao seu redor parecia pulsar, vibrando com uma vida própria. Ana, entre a incredulidade e o terror, só conseguiu sussurrar: "O que você está fazendo?" Então, uma revelação explosiva surgiu. A mendiga, com um olhar que poderia penetrar a alma, gritou: "Ana, você precisa saber quem realmente é. Você não é quem pensa." A multidão agonizava de espanto. Um burburinho começou e os sussurros se transformaram em gritos. Confusão tomou conta e os olhares se tornaram interrogativos. Como assim? O que isso significa? A voz de Ana tremia, sufocada pela intensidade do momento. Mas antes que qualquer resposta pudesse fluir, a mendiga levantou os braços. E tudo ao seu redor parecia se distorcer. A luz se intensificou, iluminando o espaço de forma surreal. E Ana sentiu uma força puxando-a. Nesse momento, há muito tempo apagada, a verdade se revelou em uma explosão de memórias. Imagens de uma infância cheia de risos, mas também de sombras, assombraram seu pensamento. Sua mãe, agora pálida, olhava para a mendiga como se visse um espírito perdido, seu rosto marcado por um misto de alegria e dor. Você não é apenas uma mendiga. É minha verdadeira mãe." As palavras escaparam da boca de Ana como um grito na tempestade, trazendo um choque indescritível. A multidão estava em estado de choque. Miguel, ainda em pé, olhava como se estivesse assistindo a um filme de terror. O que estava acontecendo? Seu mundo, que parecia perfeito, desmoronava ao assombro das revelações. Tudo que ela conhecia, cada amizade, cada risada, cada ato de caridade, agora se tornava uma miragem. A mendiga, com um olhar profundo e enigmático, balançou a cabeça lentamente. "Não, Ana. Você é mais do que imagina. Mas a verdade é dolorosa. E sua vida nunca foi somente sobre você." E com aquelas palavras, um vento forte percorreu o ambiente, levantando poeira e papéis. A mendiga começou a desaparecer nas sombras, levando consigo um legado de segredos que Ana não estava preparada para enfrentar. Como um eco distante, ela ouviu a mendiga sussurrar: "O vazio que sente não é só seu, mas você precisa escolher o que fazer com isso." E com isso, tudo se apagou, deixando Ana em um abismo de perguntas não respondidas. O que ela faria agora? A verdade a libertaria ou transformaria tudo em uma nova prisão? Ana estava congelada em um mar de confusão e desespero. A mulher em trapos, a mendiga que acabara de desmaiar, parecia ter revelado algo profundo e perturbador. Quando a ambulância finalmente chegou, o caos começou a se formar em torno dela. Os rostos em volta eram sombras. Murmúrios ecoavam, mas tudo estava distante, girando em uma espiral que a afastava da realidade. O foco de Ana se voltou para a mendiga, agora cercada por enfermeiros. O olhar da mulher, antes profundo, parecia apagado, como uma vela prestes a se apagar. O coração de Ana batia descompassado. As palavras da mendiga ainda ecoavam em sua mente. "Você não sabe quem você é." Um nó se formou em sua garganta. "Mãe!" Miguel gritou de novo, e Ana se virou, perplexa. Sua mãe estava ali, com lágrimas nos olhos, a dor estampada em seu rosto. Olhando para a mendiga, sua expressão era de desespero, como se carregasse o peso de segredos que Ana nunca soubera.
Nesse ambiente caótico, a mulher se virou para Ana. Seus olhos, uma vez vivos, agora pareciam vazios. O que você não sabe pode machucar todos nós, disse sua mãe com a voz embargada. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia entre medo e confusão. Era como se uma energia estranha pairasse no ar. Os murmúrios da multidão se transformaram em gritos nervosos. Mas foi quando a mendiga, em meio à luta pela vida, abriu os olhos que tudo mudou. Ela olhou diretamente para Ana, e a multidão ficou em silêncio. Com uma voz que parecia vir de um outro tempo, a mulher disse: Ana, você precisa saber quem realmente é. Você não é quem pensa. As palavras causaram um calafrio na espinha de Ana. Quais segredos estavam enterrados tão profundamente que podiam mudar tudo? O olhar da mendiga se iluminou com uma centelha sobrenatural. E algo mudou. Um vento forte e assombroso percorreu a área, levantando poeira e papel. Ana sentiu o chão tremer. Os sussurros da multidão se tornaram gritos de pânico. E então, em um momento cruel de revelação, a mendiga começou a se contorcer, e a luz ao seu redor parecia pulsar. Ana, a verdade é mais profunda do que você imagina. Ela se ergueu do chão, como se tivesse sido liberada de um peso imenso, e a multidão prendeu a respiração. O que aconteceu em seguida foi tão impactante que ninguém estava preparado. Um clarão cortou o ar e, com isso, a figura de uma mulher apareceu atrás da mendiga, uma mulher que Ana nunca esperara ver novamente. Era sua avó, Vivian. A matriarca da família, que todos acreditavam ter morrido anos atrás. O choque na multidão era palpável. Algumas pessoas espetavam dedos, outras sussurravam em horror. Mãe! Ana murmurou, seu coração disparado. Com um gesto, Vivian segurou a mão da mendiga, e as duas pareciam fundir-se em um só ser. O ar estava carregado de tensão e mistério, e bebê-las em um mesmo corpo parecia completamente surreal. As mentiras que você construiu não sobreviverão à verdade, Ana, disse Vivian, a voz quente e firme. Você não é apenas herdeira de fortuna, mas de um legado, uma verdade que foi escondida por muito tempo. O ambiente estava em caos, mas Ana ficou paralisada, as palavras reverberando em sua mente. Que tipo de legado era esse? Miguel, ainda segurando sua muleta, olhou entre as duas mulheres, a confusão em seu rosto. O que isso significa? Para onde você está indo? O medo nas palavras do garoto se espalhou por Ana, que queria gritar, mas tudo que saiu foi um sussurro quebrado. Por favor, me diga. Vivian olhou para ela, um brilho intenso em seus olhos. Ana, a mendiga é uma parte vital do seu passado. Você nunca estará completa até que descubra a verdade sobre nossa família e o papel dela nisso. E naquele instante, a mendiga, agora com a essência de Vivian, apontou para Ana e o mundo ao seu redor começou a desmoronar. O chão tremeu sob seus pés, e a luz se distorceu, como se a realidade estivesse se fragmentando. Ana sentiu seu corpo ser puxado na direção da mendiga e de sua avó. O que estavam prestes a revelar poderia destruir tudo o que ela achava que sabia. Ana estava à beira de um abismo, e a visão do que estava por trás dele parecia assustadora. Durante um segundo, tudo ficou em silêncio, e então tudo se apagou. O que estava prestes a acontecer mudaria para sempre a vida de Ana e todos ao seu redor. E lá, no escuro, no silêncio, uma única pergunta pairou no ar. O que viria a seguir? Ana estava à beira do abismo, o coração disparado. A potência das palavras da mendiga, ou melhor, da sua avó, empurrava-a para um espaço desconhecido. O tempo parecia estar se esticando, e tudo ao redor desvanecia. A multidão estava ali, mas Ana não os via. Estava presa na confusão dos próprios pensamentos. Quem sou eu realmente? Tentava entender, mas o mergulho nas emoções era profundo demais. Era quando a realidade girou. Um grito cortou o ar, o som era estridente e angustiante. Fogo! Uma voz familiar, mas distante, ecoou.
Ana virou-se e, para seu horror, viu chamas começando a se alastrar em um canto da sala, onde as tendas estavam montadas para o evento. A multidão começou a entrar em pânico. O calor a atingiu em cheio. Pessoas gritavam. Outras tentavam empurrar umas às outras. E Miguel, ainda segurando a muleta, olhava confuso e aterrorizado. — O que está acontecendo? — O que é isso? Ele perguntou. E Ana percebeu que a linha entre a vida e a morte estava se estreitando a passos largos. A mendiga e sua avó, ainda misturadas em uma só figura, olharam para Ana com um semblante sério. — Você precisa decidir, Ana. Enquanto esta chama arde, você pode encontrar a verdade ou perdê-la para sempre. A voz parecia estar subindo e descendo em intensidade, cada sílaba. O chão tremeu sob seus pés. — Mas como? Ana gritou, quase inaudível no meio da confusão. O calor se intensificava e as pessoas estavam sendo empurradas para fora. O estômago dela revirava. Se algo não mudasse rapidamente, tudo poderia desmoronar. Enquanto isso, a figura da mendiga começou a se desfazer em fumaça, e Ana alcançou a mão dela, mas foi em vão. Não, não, isso não pode acabar assim. As chamas pareciam dançar, levando consigo a luz, e a figura etérea da mendiga se foi em um instante. Ana se virou, o desespero crescendo, procurando por sua mãe e Miguel, mas no lugar deles, o que ela viu foi um grupo de pessoas correndo, o pânico tomando conta. E então, de repente, algo a atingiu como um raio. O homem alto que havia falado anteriormente estava de pé, a cabeça erguida, com um olhar penetrante. A verdade não pode ser queimada, mas você, Ana, precisa estar disposta a enfrentá-la. Um rugido de chama se espalhou, e Ana hesitou, mas sua mente estava girando. O que você sabe sobre mim? O que essa mulher significava? A atmosfera estava tão densa, cada respiração se tornava um desafio. Ele a observou com uma seriedade intensa. Você está conectada a algo muito maior do que percebe. Seus segredos não são apenas seus, mas de muitos. E essa chama, ela não é natural. O chão começou a oscilar novamente, como se a própria estrutura tivesse ameaçando entrar em colapso. A revelação angustiava, e naquele instante, Ana soube que estava prestes a conhecer um segredo muito mais escuro, um que poderia mudar tudo para sempre. — O que você quer dizer? Indagou. Mas antes que ele pudesse responder, as chamas logo se tornaram um rugido, consumindo tudo na sua trama de calor. A luz começou a brilhar forte ao ponto de cegá-la, e o caos ao redor parecia girar fora de controle. O homem a puxou até ele, e em meio ao pavor, um momento de clareza a tomou. As conexões que ela fazia em sua mente começaram a se desmontar, revelando uma teia de mentiras familiares que pareciam ter sido cuidadosamente tecidas através de gerações. — Prepare-se, Ana, ele disse com um tom sério. Você vai descobrir quem realmente é, se conseguir sobreviver a isso. E com aquilo, tudo se apagou de uma vez. O silêncio engoliu a escuridão, e Ana se viu flutuando em um espaço vazio. Seu coração batia desenfreadamente, a adrenalina ainda pulsando em seu corpo. O que ela descobriria a seguir? O que significaria a verdade que agora parecia tão perto, mas ainda tão distante? Tudo o que acreditava estar seguro se desmoronava sob ela. E Ana sabia que nada seria como antes. Ana estava à beira do abismo, o coração disparado. A potência das palavras da mendiga, ou melhor, da sua avó, empurrava-a para o espaço desconhecido. O tempo parecia estar se esticando e tudo ao seu redor desvanecia. A multidão estava ali, mas Ana não os via. Estava presa na confusão dos próprios pensamentos. Quem sou eu realmente? Tentava entender, mas o mergulho nas emoções era profundo demais. Era quando a realidade girou. Um grito cortou o ar. O som era estridente e angustiante. Fogo! Uma voz familiar, mas distante, ecoou. Ana virou-se e, para seu horror, viu chamas começando a se alastrar em um canto da sala onde as tendas estavam montadas para o evento. A multidão começou a entrar em pânico. O calor a atingiu em cheio. As pessoas gritavam.
Outras tentavam empurrar umas às outras, e Miguel, ainda segurando a muleta, olhava confuso e aterrorizado. O que está acontecendo? O que é isso? Ele perguntou, e Ana percebeu que a linha entre a vida e a morte estava se estreitando a passos largos. A mendiga e sua avó, ainda misturadas em uma só figura, olharam para Ana com um semblante sério. Você precisa decidir, Ana. Enquanto esta chama arde, você pode encontrar a verdade ou perdê-la para sempre. A voz parecia estar subindo e descendo em intensidade, with cada sílaba. O chão tremeu sob seus pés. Mas como? Ana gritou, quase inaudível no meio da confusão. O calor se intensificava, e as pessoas estavam sendo empurradas para fora. O estômago dela revirava. Se algo não mudasse rapidamente, tudo poderia desmoronar. Enquanto isso, a figura da mendiga começou a se desfazer em fumaça, e Ana alcançou a mão dela, mas foi em vão. Não, isso não pode acabar assim. As chamas pareciam dançar, levando consigo a luz, e a figura etérea da mendiga se foi em um instante. Ana se virou, o desespero crescendo, procurando por sua mãe e Miguel. Mas, no lugar deles, o que ela viu foi um grupo de pessoas correndo, o pânico tomando conta. E então, de repente, algo a atingiu como um raio. O homem alto que havia falado anteriormente estava de pé, a cabeça erguida, com um olhar penetrante. A verdade não pode ser queimada. Mas você, Ana, precisa estar disposta a enfrentá-la. Um rugido de chamas se espalhou, e Ana hesitou, mas sua mente estava girando. O que você sabe sobre mim? O que esta mulher significava? A atmosfera estava tão densa, cada respiração se tornava um desafio. Ele a observou com uma seriedade intensa. Você está conectada a algo muito maior do que percebe. Seus segredos não são apenas seus, mas de muitos, e essa chama. Ela não é natural. O chão começou a oscilar novamente, como se a própria estrutura estivesse ameaçando entrar em colapso. A revelação angustiava-a, e naquele instante, Ana soube que estava prestes a conhecer um segredo muito mais escuro, um que poderia mudar tudo para sempre. O que você quer dizer? Indagou, mas antes que ele pudesse responder, as chamas logo se tornaram um rugido, consumindo tudo na sua trama de calor. A luz começou a brilhar forte ao ponto de cegá-la, e o caos ao redor parecia girar fora de controle. O homem a puxou até ele, e em meio ao pavor, um momento de clareza a tomou. As conexões que ela fazia em sua mente começaram a se desmontar, revelando uma teia de mentiras familiares que pareciam ter sido cuidadosamente tecidas através de gerações. Prepare-se, Ana, ele disse com um tom sério. Você vai descobrir quem realmente é, se conseguir sobreviver a isso. E então tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora a envolveu, e Ana voou para trás, batendo com força em uma parede. A visão turva a fez ver luzes piscando e rostos distorcidos. Mas, entre aquelas sombras fugazes, um rosto familiar surgiu. Era seu pai, mas não o pai que ela conhecia. Era um homem mais jovem, com um olhar cheio de dor e arrependimento. Desculpe, Ana, eu não pude evitar. A incredulidade tomou conta dela. Como ele estava ali? Como ele poderia ser parte disso? O homem alto, que agora tentava proteger os outros mais próximos ao fogo, virou-se rapidamente. Você precisa entender, Ana. Ele é parte do seu passado. Ana se forçou a responder, confusa. O que você está dizendo? Ele é o responsável por tudo isso? Por que você não me disse? Uma fissura profunda surgiu entre seus pensamentos e a realidade. Enquanto a chama consumia o espaço, seu pai começou a se aproximar. Eu menti, Ana, sobre tudo. Você não sabe quem realmente sou, quem nós realmente somos. A verdade está em sua linhagem. E isso pode ser a única chance de salvar todos nós. Com um último empurrão, a realidade girou mais uma vez. Tudo ao seu redor começou a desmoronar. E no meio da confusão, Ana teve uma revelação devastadora.
Suas raízes estavam entrelaçadas em algo muito mais maligno do que ela podia imaginar. E agora, no meio do fogo e das sombras, ela teria que escolher: aceitar a verdade sobre quem eram todos ou ser consumida por suas mentiras. O que ela faria? Ana estava à beira do abismo, o coração disparado. Seu pai, aquele homem que ela acreditava conhecer, agora se tornava uma sombra ameaçadora, em meio ao caos. A figura da mendiga e da avó parecia flutuar entre eles, como se um imenso mistério cercasse suas verdadeiras identidades. O calor das chamas alastrava-se, mas de repente tudo se tornou surreal. O homem alto olhou fixamente para Ana, a intensidade do seu olhar escuro e profundo. Você ainda não entendeu, Ana. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Ele falava como se soubesse mais do que estava deixando escapar. O pânico crescente ao seu redor não parecia afetá-lo. Ele estava focado nela. Como assim? Perguntou Ana, confusa. O que você sabe sobre mim? O que está acontecendo? O ar parecia espesso. O calor das chamas a pressionava, e o cheiro de fumaça invadia seus pulmões. As pessoas gritavam, mas tudo o que ela conseguia ouvir era a voz do homem. Você é a chave, Ana. A conexão está mais profunda do que pode ver. A multidão estava em frenesi, empurrando-se em busca da porta de saída. Miguel estava agarrado a ela, sua expressão de terror refletindo sua confusão. O que está acontecendo, Ana? O que ele está dizendo? As palavras escaparam de seus lábios, e o desespero a atingiu como uma onda. Isso não é só sobre nós. Ana gritou, mas a voz a traiu. Eu não sei o que ele quer dizer. E naquele momento algo se rompeu. Um grito ecoou, e as chamas pareciam dançar com uma força própria, iluminando um cantinho escuro, revelando uma cena que Ana nunca imaginou ver. No centro do incêndio, uma caixa antiga, marcada e queimada, começou a se agitar. O homem alto fez um movimento rápido, se afastando e olhando com os olhos arregalados. O que está fazendo? Não, não pode ser! Ele gritou, mas o eco de sua voz parecia se perder em meio ao caos. Ana sentiu a curiosidade e o medo misturados em seu estômago. O que é isso? Questionou. Mas a caixa parecia ter vida própria, pulsando com uma energia estranha. Quando a tampa se abriu, uma luz intensa irrompeu, ofuscando tudo. Ana, cegada pela luminosidade, deu um passo para trás, mas não pôde evitar a atração misteriosa. E então, uma forma imaterial começou a se desenhar na luz. Era um rosto que Ana conhecia bem, mas que estava perdido no tempo. Era a imagem de sua avó, não na forma antiga que lembrava, mais jovem, como em fotos antigas que sempre olhara. Ana, você precisa saber a verdade. A voz dela ecoou doce e firme. O que você carrega não é um fardo, é um legado. O choque a atingiu como um soco no estômago. Ela estava tão distraída com o pânico que não percebeu o que estava acontecendo dentro de si. Tudo o que você conhece é uma fachada. A verdade é que há uma linhagem a proteger. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ana. Por quê? O que você está dizendo? Foi tudo o que conseguiu pronunciar. Nesse momento, a figura da avó parecia sufocar na luz. A multidão se voltou ao redor, morrendo de medo. Ela não pode ficar aqui. O homem alto gritou. Sua expressão agora era de pânico genuíno. Você não pode abrir isso, Ana. Mas a luz parecia mais intensa. Os segredos que você vai descobrir vão mudar tudo. E isso não é o que você espera. E então, tudo se desfez em uma explosão de luz. O chão tremeu sob seus pés, e Ana sentiu que a sala estava desmoronando. Quando tudo ficou escuro novamente, um silêncio pesado a envolveu. Quando a luz de novo apareceu, seu mundo estava mudado. Ana estava de volta à sua mansão, mas tudo estava diferente. O ambiente que antes era vibrante e iluminado, agora era sombrio e silencioso. O fogo, as pessoas, tudo havia desaparecido. Apenas ela, Miguel e uma dor profunda de que algo terrível havia mudado. E mesmo assim, uma pergunta ressoava em sua mente. O que havia sido revelado?
A conexão com sua avó não estava perdida, ela apenas começara. O legado que aguardava poderia ser mais desastroso do que ela jamais imaginou. O que mais poderia descobrir sobre quem realmente era? Ana se viu de volta à sua mansão, mas a realidade estava tão distorcida que o ar parecia carregado de um peso insuportável. O eco daquelas chamas ainda ardia dentro dela, como se o fogo houvesse queimado mais do que madeira. Havia consumido a linha entre o que era real e o que sempre pareceu genuíno. Miguel olhava para ela com uma mistura de medo e confusão, e Ana sentiu que sua respiração falhava. "Você está bem?" finalmente perguntou, a preocupação crescendo. "Nós estamos seguros agora?" Miguel segurou a mão dela, apertando com força. "O que aconteceu? Onde estão todos?" A voz dele estava machucada, como se a inocência tivesse sido arrancada. Ana não soube responder. O eco dos gritos, das chamas e da revelação de sua avó ainda girava em sua mente. "Eu não sei, Miguel. Só sei que precisamos entender o que aconteceu antes de tudo isso." De repente, a sala começou a se encher de pessoas. Eram familiares, amigos e estranhos que estavam ali, testemunhas do que ocorrera. Olhares de preocupação e espanto se cruzavam. Fatos relacionados à sua vida e aquelas chamas inexplicáveis se entrelaçavam. O murmúrio da multidão parecia uma onda que crescia, subindo e subindo, até que a tensão se tornou impossível de ignorar. "Eu sei que precisamos conversar", Ana disse, tomando coragem. "Acho que estou prestes a entender tudo." O silêncio se instalou e todos aguardavam, prontos para ouvir. Por um instante, ela viu a sombra da mendiga outra vez. Aquela mulher não era apenas um espectro em sua mente. Ela era uma chave. A verdade, ela teve um preço, e eu acho que eu sou a única que pode pagá-lo. Miguel olhou para Ana, com aqueles olhos grandes que estavam cheios de esperança. "Você vai descobrir, não vai?" ele perguntou. A vulnerabilidade em sua voz sendo um lembrete da responsabilidade que agora era dela. Ela respirou fundo, o coração acelerando. "Eu prometo, Miguel. Não vou deixar nenhum segredo perdido. Vou descobrir tudo sobre nós e nossa família." Mas a dúvida ainda pairava. O que mais ela encontraria? A conexão com a mendiga, com a avó, corria pelas veias dela como um mistério colateral. Com o apoio de Miguel e de todos que a cercavam, Ana sentiu que a chama de sua determinação começava a arder. Embora as sombras passadas ainda existissem, ela estava pronta para enfrentar o que mais viria: os traumas ocultos, os segredos subsistentes. "Uma nova jornada começa agora, e eu não vou enfrentar sozinha." O grupo olhou para ela com admiração, não com pena. Era hora de reescrever a história. Ana estava pronta para encarar qualquer verdade que surgisse, qualquer dor que a esperasse. Havia uma nova chama acesa, e desta vez era uma luz que representava a esperança. E nesse instante de renovação, enquanto as pessoas começaram a se dispersar com murmúrios de incentivo, Ana sentiu que a vida tomava um novo rumo. Mas uma pergunta permaneceu em sua mente. Será que ela realmente estava pronta para tudo? Lá fora, a cidade continuava, indiferente ao que ocorrera. Mas para Ana, tudo mudara. A espera pelo futuro tinha um gosto amargo, mas também doce. E enquanto os ecos do passado se dissipavam, novas memórias começavam a ser construídas. O que viria agora? "Oi, pessoal. Antes de você ir embora, preciso de um favor urgente. Se você chegou até aqui, é porque aproveitou essa história incrível e quer mais. Então, se inscreva imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Eu quero ouvir suas reações e teorias sobre esse final. Então inunde a seção de comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos!